Olá pessoal, voltamos então para a nossa aula de tabela periódica. Agora a gente vai falar da organização da tabela periódica, vamos falar dos metais, os ametais, né, dos gases nobres, tá? E vamos falar, né, por que, que um elemento tem tendência em doar elétron, tem tendência em receber elétrons. Então, se a gente olhar aqui, olha só, na organização dos elementos, nós temos as colunas, né, que são as famílias, tudo bem? São 18 colunas aí na tabela periódica, tá? A gente tem as famílias 1A, 2A, certo? Que são as duas primeiras colunas. Aí tem esse salto, que vocês estão vendo aqui, esse azul clarinho aí, que são os elementos de transição, são 10 colunas, certo? Depois a gente tem mais 6, né, famílias A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, vai até a 8A, que é a família dos gases nobres, tudo bem? As famílias elas vão indicar a quantidade de elétrons na camada de valência. Então, se um elemento está presente na família 1A, significa o quê? Que ele tem um único elétron na camada de valência. Se um elemento está na família 2A, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência. Se o elemento estiver no bloco D, né, que é essa parte que fica entre a 2A e a 3A, essa parte mais rebaixada da tabela periódica aí. Então eles têm 2 elétrons na camada de valência, mas aí para descobrir o grupo vai somar 2 com a quantidade de elétrons no subnível D desses elementos, que é o subnível mais energético, ok? E aí eu tenho na direita, vocês estão vendo que as linhas, né, aquilo que está na horizontal, essas linhas, elas são os períodos, são 7 períodos que a gente tem, tá? Não estão representados 7 aí, tá? Mas são 7 no total. Indica quantidade de camadas eletrônicas, o número de camadas ao redor do núcleo, tudo bem? Então isso aí a gente precisa saber. Bom, e aí eu tenho um nome para cada uma das famílias, falando das famílias mais importantes, que são as famílias dos elementos representativos, ok? Então a gente tem aí a família 1A ou grupo 1, tá? Que se chama família dos metais alcalinos ou simplesmente alcalinos, tá? O grupo 2, então vocês estão vendo aí, aqui eu vou colocar para vocês, ó, isso aqui é o grupo, tá? Que é o número da família mesmo, o número da coluna, tá? Na tabela periódica. Então, primeira coluna é grupo 1, certo? Segunda coluna é grupo 2. Aí, na sequência, a terceira coluna é o grupo 3. Então, esse número aí que vocês estão vendo, sem a letrinha, né, do lado direito, isso chama grupo, tá? Agora, quando a gente fala em família, a gente, além do número, a gente tem que colocar uma letra na frente, tá? Então, a letra A significa o quê? Que é um elemento representativo, certo? A letra B na frente significa o quê? Que é um elemento de transição, tudo bem? Então, muitas vezes, né, ao invés de falar família 7A, por exemplo, muitas vezes, né, vocês devem ter, né, visto lá grupo 17, é a mesma coisa, tudo bem? Então, depende aí, né, de onde está localizado aí a coluna, tá? Pode coincidir o grupo com a família, tá? No caso das duas primeiras colunas. As 6 últimas você vai somar 10, tá? Então, quem seria a família 3A? É o grupo 13. Quem seria a família 7A? É o grupo 17. A família do carbono, que é a família 4A, é o grupo 14. Então, para as 6 últimas colunas, você soma 10, tá? Para saber qual que é o grupo, tudo bem? Que refere-se àquela família. Bom, gente, a primeira, né, a coluna, então, que seria a família 1A, são os metais alcalinos, tirando o hidrogênio, né, porque o hidrogênio não é um metal. Tá? Então, o hidrogênio fica à parte aí. Muitas tabelas periódicas, né, preferem deixar o hidrogênio destacado, né, separado dos outros elementos. Tá? Isso porque o hidrogênio não tem propriedades parecidas com nenhuma outra família da tabela, nenhum outro grupo de átomos, né? Então, por isso, muita gente deixa o hidrogênio separado. Tá? Então, tirando o hidrogênio, ó, do lítio para baixo, a gente vai ter aí os metais alcalinos, tudo bem? O número de elétrons na camada de valência é sempre 1, né? Porque eles estão localizados na família 1A e justamente por isso, né, eles têm um elétron na camada de valência, tudo bem, gente? A 2A são os metais alcalino terrosos, tá? Que é o grupo 2. Então, eu tenho aí, né, do berílio para baixo, todos os elementos que ocupam essa coluna 2A são os elementos, né, chamados de metais alcalino terrosos, tá? Todos têm
2 elétrons na camada de valência. A 3A é a família do boro, todos com 3 elétrons na camada de valência. 5A, a 4A é a família do carbono, tá? Então não tem um nome especial. Todos têm 4 elétrons na camada de valência. Então, o que tem em comum entre átomos de uma mesma família? O número de elétrons na camada de valência é o mesmo, ok? Aí tem a família 5A, que é a família do nitrogênio, com 5 elétrons na camada de valência. 6A, calcogênios, né, como a gente sabe, né, se o número da família é 6, é porque tem 6 elétrons na camada de valência. E 7A são os halogênios, ok? Também, né, coincide o número da família com o número de elétrons na camada de valência. E a gente tem a última coluna, né, que é a família 8A, ou grupo 18, que são os gases nobres. Todos têm 8 elétrons na camada de valência, exceto o hélio. Tá? O hélio, ele tem somente a camada eletrônica K, igual ao hidrogênio. E a camada K, ela é constituída por apenas um orbital atômico, que é o orbital 1s. Né? E a gente sabe que 1s ele fica completo com 2 elétrons. Por isso que o único gás nobre que não tem a mesma quantidade de elétrons na camada de valência do que os demais, que seria 8, né? É o hélio. Então ele vai ter 2 apenas, porque a camada K é a própria camada de valência dele. A primeira camada eletrônica é a própria camada de valência dele. E ela fica cheia com 2 e não com 8, igual às demais camadas, ok, gente? Tudo bem? Bom, aqui na sequência, olha só, nós temos aquela diferença da qual tinha falado lá no bloco anterior. Os elementos representativos, né, a gente vai comparar com os elementos de transição. Então, se eu pegar aí, por exemplo, o estrôncio. O estrôncio, ele é um metal alcalino terroso. Ele pertence lá à família 2A da tabela periódica, ou grupo 2, como vocês preferirem. Tudo bem? Se a gente faz a distribuição seguindo lá o diagrama de Pauling, a gente vai obter essa sequência aqui. Tudo bem? Essa sequência aqui, ó, é aquela sequência que obedece à ordem das setinhas, tudo bem? Da menor para maior energia. Por isso que a gente chama distribuição eletrônica em ordem energética. Só que a gente pode organizar orbitais atômicos de acordo com o quê, pessoal? De acordo com a ordem geométrica. Tudo bem? Então, se a gente pegar aqui, ó, um S2, isso aqui seria a primeira camada, que é a camada K. Ok? Aí aqui eu tenho, ó, a segunda camada eletrônica, tá? A segunda camada eletrônica é a camada L, tá? Então, é 2S2 mais 2P6. Então, aqui, ó, camada K, camada L. Aí a terceira camada, olha só, ela é composta por 3S, 3P e 3I. Que tem o número 3 na esquerda. Esse número da esquerda, o nível. Então, o que seria nível 3? A terceira camada eletrônica, que é a camada M. Tá? Então, cada camada tem um número associado a ela, que seria justamente o nível. Ou, se vocês lembrarem lá da aula passada, né, a gente falou o número quântico principal. Né? O número quântico principal indica qual que é o nível, portanto, qual que é a camada. Ok? E aí a gente tem aqui, ó, a quarta camada com 8 elétrons. E a última camada, que é a mais importante para, né, o átomo, que é a camada de valência, com 2 elétrons. Então, se a gente olhar aqui, a gente sabe que esse elemento pertence ao quinto período, porque ele tem 5 camadas eletrônicas, certo? Na quinta linha lá da tabela periódica, e ele está na família 2A, tá? Família 2A ou grupo 2. Certo? A segunda coluna lá da tabela periódica. Tudo bem? Se vocês notarem, a camada de valência, né, a quinta camada aqui, ó, 5S2. Essa camada é a mais externa e também é a mais energética. Tá? Então, sempre vai coincidir. Aquela camada que for a mais energética também será a mais externa. Isso para qualquer elemento representativo. Aí, quem são os elementos representativos? São aquelas famílias, né, que terminam com A. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A até 8A. Esses são os elementos representativos, certo? As duas primeiras famílias, 1A e 2A, o último elétron ele se encontra num subnível S. Tá? E as 6 últimas colunas, 3A até a 8A, tirando o hélio, né?
o último elétron ele entra no subnível P, no orbital P. Tá? Então, elementos representativos. O elétron mais, né, que está no subnível mais energético, tudo bem? Se eu considerar que o subnível mais energético, aqui no caso é o 5s2, se vocês olharem o mais externo também é o 5s2, tá? Então, o último da distribuição em ordem energética é o mais energético. O último da distribuição em ordem geométrica, o que seria a ordem geométrica? A ordem das camadas, obedecendo quem está mais próximo do núcleo, a gente coloca primeiro, e quem está mais distante do núcleo a gente coloca depois. Então, vocês perceberam aí que, por exemplo, o 3D, ele está na terceira camada, por isso que ele vem antes aí do 4S, certo? Só que o 4S, ele tem menos energia do que o 3D, por isso que na ordem energética ele vem antes. Tá? Mas agora, quando a gente fala de ordem geométrica, a gente está pensando no quê? Na geometria, na disposição espacial daquelas camadas. Tudo bem, gente? Então, 3D é terceira camada, 4S é quarta camada. Isso seria, então, a ordem geométrica, é você organizar de acordo com a ordem das camadas, de acordo com a ordem, né, que vem aí da distância em relação ao núcleo. Tudo bem? Então, o subnível mais energético e o subnível mais externo, sempre o mesmo para um elemento representativo, ok? E o elétron, ou vai, né, o último elétron, aquele que, né, termina a distribuição eletrônica, ou ele entra no S, ou ele entra no P. Agora, se a gente olhar aqui, ó, o ferro, né, já tinha falado lá do ferro anteriormente. Ó, o ferro ele tem 4 camadas, ok? Então, se a gente organizar em camadas aqui, ó, são 4 camadas eletrônicas. Se vocês perceberem, ó, 3D é o subnível de maior energia. Então aqui, essa primeira distribuição é aquela que vai de acordo com as setinhas lá no diagrama de Pauling, certo? Então 3D é a mais energética, ok? Mas 4S é a mais externa, por quê? Porque 4S pertence à quarta camada, enquanto 3D pertence à terceira camada. Tá? Então, para os elementos de transição, todos eles, né, o subnível mais energético, ele é diferente. Ele não é aquele que vai ser o mais externo. Então, o mais externo é um e o mais energético é um outro diferente. Ok, gente? E tem uma outra diferença. O último elétron, ele vai entrar em orbitais D ou orbitais F, tá? Diferente dos representativos que vão entrar em S ou vão terminar em P, certo? Então, você fez a distribuição eletrônica lá de um elemento. Ele terminou com D ou terminou com F? Ele é de transição. Ele terminou com S ou terminou com P a distribuição. O último elétron, né, parou ali no S, parou no P, sua distribuição, aí ele vai ser representativo. Tudo bem? Bom, aqui mais um exemplo. Ó. Aqui eu tenho o elemento X, por exemplo. Vocês estão vendo que o mais externo é o 5S. Tudo bem? O mais energético é o 4D. Tá? Então, eu já sei que ele não é representativo, ele é de transição. Tudo bem? Então, ó, o elemento X aqui, ele é de transição, com certeza. Tá? Porque o mais energético e o mais externo, eles são diferentes. E outra, se a gente faz a distribuição eletrônica seguindo a ordem energética, 4D é o último. Tá? Então, terminou aí 4D9. Tá? Então, 4D é o mais energético. Terminou a distribuição eletrônica em D. Então, ele não pode ser representativo, ele é de transição. Se a gente pegar o elemento Y, olha só, o último da distribuição é 5P e o mais externo também é 5P. Então, esse sim é representativo. Tá? Então, ele tem 5 camadas, portanto, ele é do período 5, como vocês estão vendo aí, ó. 5 camadas, ele é do período 5. E a família dele, qual que é? A família dele é a 7A, porque se você somar 2 mais 5, esses dois aqui, ó, certo? Esses dois subníveis, o 5S e o 5P, tá? faz parte da camada de valência, que é a quinta camada. Então, são 7 elétrons na camada de valência. Então, a família é 7A. Tá? Então, quinto período, família 7A. Bom, o elemento que a gente viu, então esse aqui é representativo, né? O Y. O elemento que a gente viu anteriormente, ó, que é esse elemento X, ele está em qual bloco da tabela periódica? O bloco D, certo? O bloco D são aquelas 10 coluninhas lá do meio entre A2A e A3A, certo?
E qual que é o grupo dele? Você vai somar aqui, ó, 9 mais 2, lembra? Soma os elétrons do subnível mais energético, então são 9, com 2, que é a quantidade na camada de valência, ok? Vai dar 11, então ele é do grupo 11, tá? Da tabela periódica. E a gente tem o elemento Z. O elemento Z também é de transição. Como é que eu sei? Porque o elemento Z, ele tem a camada mais energética como sendo 5F, né? A subcamada, né? Mais energética. O orbital atômico, né? De maior energia, 5F. E 7S é o mais externo, tudo bem? Então ele também vai ser um elemento de transição. Mas qual que é a diferença deste elemento de transição, Z, para o elemento X, que também é de transição? Se a gente olhar a camada, né, a subcamada mais energética, ela não é a última, ela não é a penúltima. O 5F está localizado onde? Olha só, na quinta camada, que é a antepenúltima. Tá? Então ela está incompleta. Ó. Essa antepenúltima, ela está incompleta com 4. Lembra que F comporta 14. Então a antepenúltima está completa, certo? Então ele é um elemento de transição interna. Tá? Então ele está numa camada mais interna, ele está mais, né, na direção do núcleo, vamos dizer assim. Tudo bem? Agora, o elemento X, se vocês olharem qual que está incompleto, qual orbital está incompleto? D. Tá? E esse D está onde? Na penúltima, que é a quarta camada. Então, se a penúltima é aquela que está incompleta, então ele é transição externa. Tá? Então, transição externa, transição interna. Então, lembra que a transição interna é mais interno, que está incompleto, é mais para, né, dentro, mais na direção do núcleo. Então, não vai ser nem a última, nem a penúltima, vai ser a antepenúltima, certo? Então, a última incompleta ele é representativo. Tá? A penúltima incompleta, ele é transição. Só que ele é transição externa, porque eu ainda tenho aquele que tem a antepenúltima incompleta, né? No caso dos elementos de transição interna. E aí eles vão estar localizados no bloco F, tá? O último elétron entra em F, tá? Tudo bem, gente? Bom, aqui eu tenho, essa tabela eu gosto bastante dela, tá? É a minha preferida, que é a tabela da SBQ, da Sociedade Brasileira de Química. É a melhor, essa daí. Então eu sempre uso estas, né, nas minhas aulas, por exemplo. Então aí vocês estão vendo que existem uma separação, tá? Tem 3 cores diferentes aí. A cor azul significa o quê? Que é um gás nobre. A gente vai falar já o que é isso, tá? A cor amarela significa o quê? Que ele é um não metal, certo? E a cor verde significa o quê? Metais. Só tem uma ressalva aqui, né? O hidrogênio não se enquadra em nenhum desses 3 grandes grupos que eu falei para vocês. O hidrogênio é um elemento singular, ele é diferente de todos. Então, na verdade, se a gente for agrupar isso, né, certinho, ficaria então esses de azul, a última coluna, né, que é a família 8A, gases nobres. Tá? Os de amarelo são os ametais ou não metais, certo? E os de verde seriam quem? Os metais tirando o hidrogênio, que a gente sabe que o hidrogênio não vai ser, né, a metal e nenhum dos outros tipos de átomos, nenhum outro grupo. Tudo bem? Bom, então, olhando aqui, gente, para os elementos da família 1A, se vocês perceberem, olha só, todos os elementos da família 1A, o hidrogênio, o lítio, o sódio, o potássio, tá vendo? Todos eles têm a terminação S1. Tá? Então, se for hidrogênio, é 1S1. Se for lítio, é 2S1. Se for potássio, é 3S1. Tudo bem? O período do hidrogênio, qual é? O primeiro. Por isso que é 1S1. O período do lítio, qual que é? O segundo. Por isso que é 2S1. O período do sódio é o terceiro. Por isso que é 3S1. O período é justamente o quê? O número quântico principal, que é aquele Nzinho que a gente viu, lembra? Certo? Então, a configuração eletrônica para a última subcamada, para os elementos que estão na primeira coluna, que é a família 1A, é sempre NS1, onde esse N vai ser o período ou o número quântico principal. Tudo bem? Bom, então vocês estão vendo aí que cada tipo de família tem a configuração eletrônica, né, para a sua última subcamada. Tá? Então, a gente tem
Para 1A, sempre a terminação S1. Para 2A, S2. Ok? Bom, então a gente fala que esses dois primeiros, né, grupos aqui, ó, o primeiro e o segundo grupo, a gente fala que esses dois primeiros grupos, eles são o bloco S da tabela periódica. Tudo bem? É só pensar assim, ó, S comporta 2 elétrons. S1, S2, acabou. Ok? Agora, se eu pego aqui, ó, os 6 últimos grupos, do 13 até o 18, que é a família 3A até 8A. Então, vocês olharem lá, é sempre com P a terminação. Tá? Então, é P1, P2, P3, P4, P5, P6. Tá? Tirando o hélio aqui, ó, que termina com S1. Tá? Tirando o hélio que termina com S1. Tá? Então, todos os demais aí, essas últimas colunas, as últimas 6, termina com P. Então, a gente fala que é o bloco P da tabela periódica. Tá? Então, por exemplo, apareceu um exercício lá, uma questão que fala que a configuração da última subcamada lá para o elemento é 2P2. Que elemento é esse? Onde ele está localizado? O 2 é o período. Ok? Então ele é do segundo período. P2 significa o quê? Que ele é da família 2A? Não, né, gente? Família 2A é S2. P2 significa o seguinte, ele já tem 2 elétrons em S, certo? Se tem elétron em P, é porque o S já está completo. Tá? Então, P1 significa o quê? 3 elétrons na camada de valência. Porque se ele tem 1 em P, já entraram 2 em S. O S já está cheio. Certo? Então, P2 significa o quê? Família 4A. Porque se ele tem 2 em P, é porque já tem 2 no S também. Não vai começar a completar P sem antes não ter terminado de completar o S. Tá? Então, o S já está cheio para poder entrar elétron em P. Então, P2 significa o quê? 4 na camada de valência. Se vocês olharem a última aqui, ó, P6, né? P6, gás nobre, termina com P6. A configuração para a última subcamada é P6, tirando o hélio. Então, significa o quê? P6. 8 elétrons na última camada. Por quê, gente? Se tem 6 elétrons em P, então tem S já preenchido. Então, você soma 6 com 2 dá 8. Tudo bem? E aí, aqueles que têm o último elétron no orbital D, a gente fala que eles estão no bloco D. Tá? Então, como vocês podem ver aí, ó. Tá? Então, esses de amarelo aí. Tá? Eles vão, todos eles, inclusive o ferro que a gente tinha feito, né, a distribuição eletrônica, né, termina com D. Certo? Então, ele vai estar nessa parte amarela aí, que é o bloco D. Então, aqui a gente tem o quê? Bloco S, que são essas duas primeiras colunas. Então, termina com S1, termina com S2, certo? Aqui, ó, bloco P, certo? Termina com P1, P2, P3, P4, P5, até P6, tirando o hélio. Vocês estão vendo até tá de cor diferente aí, de azul, igual os demais do bloco S. O bloco D, certo? Que vai aqui da 3B até a 2B, então eles terminam com D, todos os elementos terminam com D. Então aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Né? São 10 elétrons, né, no bloco, no subnível D, por isso que D tem 10 colunas. Né? Então, se você perceber, ó, S, 2 coluninhas, S1, S2. P, 6 coluninhas, né, que vai do P1 até o P6. D, 10 coluninhas, por quê? Do D1 vai até o D10, certo? Onde está o zinco lá, que é, né, a 2B, né, que é o grupo 12, tudo bem? E F, gente? F vai estar aqui, ó. Eles estão espremidinhos aqui. Por que eles fizeram isso? Porque senão a tabela periódica ia ficar enorme, né, gente? Então, seriam mais 14, né? Porque F são 14 elétrons. Então, ia colocar F1, F2, F3, então ia ficar assim, se expandisse a tabela periódica. Ia ficar 2 colunas para o bloco S. Entre o bloco S e o bloco D, ia ter que abrir lá 14 colunas. Aí só depois que terminasse o bloco F, viriam as 10 colunas de D e depois mais 6 colunas de P. Então vai ficar muito grande, muito extensa. Como os elementos do bloco F, né, não são elementos tão comuns assim, pelo menos para gente que vai prestar vestibular, a gente não precisa ficar, né, tão atento assim para esses elementos. Então, a gente faz o quê? A gente dá uma espremidinha, eles vão ficar aí no 6º e no 7º período, tudo bem? Tem a série dos actinídeos e dos lantanídeos. Tá? Então, o primeiro aqui, né, é o lantânio,
que termina com 4F1, tá? Então todos os demais aqui da frente dele, a gente chama de série dos lantanídeos. Esse aqui, que termina com 5F1, é o actínio, né? E todos os demais aqui, então, ó, certo? São aqueles que a gente chama de actinídeos, tudo bem? Então, o bloco F são aquelas duas linhazinhas separadas que vocês veem lá no final da tabela periódica, a parte, né? Isso aí é o bloco F. Tudo bem, gente? Bom, então acho que é isso por enquanto. Daqui a pouco a gente volta para falar das propriedades periódicas.